Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Hoje, capítulo 33. Capítulo 33 do livro do Êxodo. Continuamos a nossa trajetória aqui. Semana passada nós vimos um momento trágico da história do povo de Israel, foi a construção do bezerro de ouro, né? Aprendemos um pouco sobre a apostasia, o desvirtuamento da fé verdadeira para uma fé falsa. Acho que foi um tema muito importante para nós, né? Semana passada. Mas vamos seguir aqui, no capítulo 33, vamos orar primeiro, né? Pai Santo, nós celebramos o Teu nome, obrigado pela Tua presença, que Teu Espírito nos conduza em toda a verdade, que tudo aconteça segundo a Tua vontade. Nós consagramos tudo a Ti, em o nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Como de costume, nós vamos ler alguns versículos, tá? Para a gente fazer a introdução. Então, Bíblia aberta, no livro do Êxodo, capítulo 33. Eu tenho um tema aqui na minha Bíblia, deve ser o de vocês também, que diz: Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Então sigamos. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Tá bom até aqui? Então vamos começar a fazer análise de versículo por versículo. Versículo 1 diz: disse mais o Senhor. Então a gente está dentro do mesmo contexto, né? Deus está assim, se desagradou muito da atitude do povo por terem construído o bezerro de ouro. Por isso nós estamos na mesma sequência aqui. Esse disse mais o Senhor significa que a gente está dentro do mesmo contexto de abominação, de pecado, pelo povo ter construído o bezerro de ouro, né? Aí Deus está dando aqui, né, dentro dessa sequência de eventos aqui, de consequências pelo pecado de apostasia, disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. A gente vê que Deus, depois dessa transgressão, né, de Israel, em apostatar, construindo o bezerro de ouro, Deus está expressando aqui, pelas palavras de Deus, você vê um tom aqui de desagrado, né, porque ele vai dizer: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. A gente vê aqui que Deus está mantendo uma separação. Ele coloca claro nas palavras dele que esse povo não é o povo dele, mas é o povo de Moisés, né? Então existe um tom aqui nas palavras de Deus de desagrado contra a nação de Israel, mas que mesmo assim ele vai manter a sua palavra em relação às suas promessas feitas a eles, ok? Percebe nesse versículo? O tom de desagrado existe, mas as promessas estão sendo mantidas. Deus está dizendo: vai, sobe daqui,
tu e todo povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei, aí a promessa dele. Já que eu jurei, já que eu prometi, vocês vão continuar a caminho da terra da promessa, né? Eu prometi, então vocês irão. A gente vê o peso da palavra de Deus, né? Como eu sempre digo para vocês, que a palavra de Deus, ela é maior do que a reputação de Deus. Isso é fácil de compreender? A palavra de Deus é maior do que a reputação dele, porque muitas vezes Deus compromete a sua reputação para cumprir a palavra. Ele é mal interpretado, mas como ele vai cumprir a palavra dele, porque a palavra dele é maior do que a reputação, ele prefere comprometer a reputação dele, mas manter a palavra dele. Isso aqui é claro que ele vai continuar mantendo a promessa, e a gente sabe disso até hoje, que embora a nação de Israel tenha rejeitado Jesus Cristo, ele mantém a promessa sobre Israel. Hoje a nação de Israel, ela continua debaixo das bênçãos de Deus, por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Isso é claro. Deus não está morrendo de paixão pela nação de Israel, pelos atos de Israel. A gente sabe muito bem disso, mas ele está preso a uma promessa. Por isso que ele vai sempre cuidar da nação de Israel, ele sempre vai ter um cuidado especial por essa nação, porque Deus prometeu a eles a terra, mas prometeu à igreja o céu. Bem melhor, né? Às vezes os judeus, é lógico que eles estão se beneficiando disso, né? É uma nação escolhida, é uma nação que tem uma importância grandiosa para Deus, mas a rejeição que eles tiveram com Jesus, né? Embora tenham sido instruídos durante toda a história bíblica a respeito de Cristo, porque todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, a gente sabe disso, a gente encontra Cristo em quase todas as Escrituras, é só você estudar um pouco, você vai encontrar Jesus, porque é o verbo, por isso que ele está nas Escrituras, e todo o Antigo Testamento só tinha um propósito, apontar para Cristo. Tudo são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, e a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então esse era o objetivo, né? Apontando sempre para Cristo, a construção do tabernáculo, do templo de Salomão, as figuras, as festas, né? Tudo o que acontecia, todos os princípios estabelecidos no Antigo Testamento, tinha o propósito de apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Mas toda essa didática de Deus não foi compreendida pelos judeus, porque quando Jesus aparece no deserto, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava definindo ali toda a instrução que Israel recebeu, dizendo: esse aí que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas eles rejeitaram Jesus, e quem crucificou Jesus não foram os romanos, mas sim os judeus, né? Os romanos só fizeram o serviço, mas os mentores intelectuais foram os judeus, certo? Só para a gente se encaixar na história. Mas aqui Deus está mantendo a sua palavra, que a palavra dele é sagrada, não é assim como as escolhas de Deus. Deus faz escolhas e às vezes as escolhas de Deus decepcionam Deus. Você vai ver que Abraão fez muita coisa errada, você vê que Davi fez muita coisa errada, né? E muitos homens e mulheres de Deus fizeram muita coisa errada, como hoje, né? Mas Deus, ele assume e se responsabiliza pelas suas escolhas. Muitas vezes as pessoas querem se levantar contra as escolhas de Deus, né? Deus escolhe você, segundo o próprio critério dele. É por isso que houve muitas consequências quando pessoas se levantaram contra Moisés. Porque quando estavam se levantando contra Moisés, estavam se levantando contra escolhas de Deus, né? Às vezes você olha para o camarada, você diz: esse cara é ousado aí, mas esse cara não gosta dele, tem uma conduta. É problema de Deus com ele, certo? Isso é problema de Deus. A gente não está aqui para discutir escolha de Deus. Deus está usando uma mulher ali, está usando um homem ali, está usando um jovem ali, a gente fica: não, porque tinha que ser assim. Não tinha que ser assim, não.
tem que ser do jeito que Deus quer, e quem trata com escolhas é Deus. Por isso que Deus não aceitava que ninguém se levantasse contra Abraão também. Você vê que Deus quase destruiu o faraó por causa disso. Poupou o faraó, né, no último minuto do jogo. Mas é porque ele se levantou contra a escolha. Então quem traz juízo, consequências para as escolhas de Deus é o próprio Deus. Às vezes nós tomamos essa posição de querer passar na frente de Deus para poder decidir sobre coisas que Deus escolheu. Tá? Não estou falando só de liderança, não. Estou defendendo peixe aqui, não. Estou falando para a gente como cristão entender como funcionam as coisas. A gente vê muita gente se rebelando, se levantando contra a autoridade instituída, sobre pessoas. É igual você ter um prefeito na cidade. Você precisa entender que o cara se torna prefeito com a autorização de Deus. Não é com a vontade de Deus, mas com a autorização. Ninguém assume poder sobre pessoas sem que Deus autorize. Ninguém. Ninguém no mundo. Então, sobe no poder quem Deus autorizar. Não é quem Deus quis, não. É quem Deus autoriza. Né? Porque a leitura que Deus faz para instituir uma autoridade é com base na índole espiritual da nação do povo. Deus faz a leitura do povo e dá ao povo o governo que o povo merece. É assim que funciona. Então, quando você vê lá o juiz, você não pode se levantar contra uma autoridade instituída. Você não pode se levantar contra, o cara é um prefeito, é um governador. Você não pode se levantar. Esse não é o papel do cristão, é falta de Bíblia esse negócio. Mas eu não gosto do cara que está lá. Você pode não gostar, mas ele está lá porque Deus ordenou que ele estivesse lá em cima. Não foi Deus que escolheu, não. Mas Deus fez a leitura da índole e deu para o povo o governo que o povo merece. Não se iluda. Certo? Por isso que Deus dizia sempre para Pedro, para os apóstolos, dizia, não se levante sobre a autoridade. Porque o Império Romano estava massacrando os cristãos. Né? E aí os cristãos pensaram em fazer uma rebelião. Vamos fazer uma rebelião aqui. Então tinha fama de rebelde que Paulo, ficou na conta de Paulo o incêndio de Roma. Mas aí Pedro diz o seguinte, olha gente, vocês precisam respeitar as autoridades. Mas que autoridade era? O Império Romano. Era o governo romano. Mas por quê? Porque isso agrada ao Senhor. O respeito pelas autoridades e a obediência pelas autoridades. Porque Deus não defende pessoas, Deus defende princípios. Deus não enxerga. A gente precisa entender o mundo espiritual. Quando Deus fala de uma autoridade instituída, Deus não está olhando o nome do cara. Lá é o Pedro, que é governador do estado. Deus não vê o Pedro, Deus vê a posição do cara. Deus não enxerga princípios. Entendeu o que eu falei ou não? Então, quando Deus está defendendo a autoridade, está defendendo o princípio de autoridade, não está defendendo a pessoa. Entende o que eu estou falando? Por isso que o juízo sobre Davi, só Deus que podia lançar. O juízo sobre Saul, só Deus que podia lançar. Por isso que Davi não se atreveu. Falou, não vou me levantar contra o ungido. Porque se ele está lá, é porque nós merecemos que ele esteja lá. Afinal, nós escolhemos ele. Entendeu o que eu falei? Estou entendendo? Então, a índole espiritual do povo legitima o governo sobre ele. Igreja, você precisa entender isso. A única forma da gente ter um governo justo é que o povo seja um povo justo. A Bíblia diz, e Deus os entregou nas mãos dos amalequitas. Quem foi que entregou? Deus. E Deus os entregou na mão dos filisteus. E Deus os entregou nas mãos dos heveus. Não está assim na Bíblia? Quem foi que entregou? Deus. E quando eles começavam a clamar a Deus, orava a Deus, se arrependia, o que Deus fazia? Levantava um juiz. Aí apareceu lá o Sansão, apareceu o Gideão, aparecia os líderes que iam restaurar a nação, libertar a nação. Por que o povo foi cativo lá dentro do Egito? Porque eles quebraram um princípio. Foram cativos. Deus disse a Abraão, certamente você sabe que vocês serão prisioneiros peregrinos em terra alheia. Vamos lá, não é? 70 anos de cativeiro na Babilônia, quebra de princípio da lei do sábado.
É um princípio do Antigo Testamento. Ficaram prisioneiros. E aí o que faz? Aí o povo clama aqui, clama. Aí Deus disse, ouviu o clamor. Aí nasce um líder. Aí vem Moisés. Então, liderança justa é resultado de clamor e oração e arrependimento. Se esse povo, que se chama pelo meu nome, não é assim que a Bíblia diz? Se arrependeu dos seus maus caminhos. Então, assim, a gente precisa entender essas coisas. Então, a autoridade não interessa quem seja. Está lá. É porque de uma forma ou de outra, nós legitimamos isso lá. E a gente tem que fazer o quê? Respeitar o princípio de autoridade. E automaticamente a gente respeita a pessoa. Sim, senhor. Você quer que mude a hora. É difícil para os evangélicos entender isso, né? Os cristãos entender essas coisas, né? Aí fica fazendo guerra política, se levantando contra presidente, contra prefeito, contra não sei quem, contra não sei quem. Isso não é coisa de gente que conhece a Bíblia, não. A gente tem que ficar quieto, ó. Vamos para a oração. Tá certo? Você lembra de Ciro? Ciro trouxe uma chacina para a nação de Israel. Mas Deus falou assim, ninguém toca nele, não é escolha minha. Então fica todo mundo quieto. Ele era a vara de Deus sobre o povo. Se o cara é um juiz ou um promotor, o que a igreja tem que fazer é respeitar as autoridades instituídas. É o princípio da autoridade. Porque quando você se levanta contra a autoridade, você se levanta contra Deus. Aí você não sabe por que você tombou, você caiu, você fica lá, por que está acontecendo isso com a minha igreja, que a minha igreja acabou. Essa igreja acabou porque você se levantou contra um princípio. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra no meio. É isso que acontece, essa é a explicação. Porque você não leu a Bíblia. Você leu, mas você fez de conta, né? Que não tem importância guardar princípios. Você tem como colocar o dedo numa tomada sem tomar choque? Não tem como. Você tem como pular de um prédio lá e sem se machucar? Você vai quebrar a lei da gravidade, irmão. É lei, princípio de lei não pode ser quebrado. As leis, os princípios existem, porque se a gente tentar quebrar, eles vão quebrar a gente. Ou não? O que aconteceu quando Moisés chegou lá diante do povo e quebrou as tábuas? Estava dizendo que vocês quebraram a lei. Aí foi 3.000 pessoas que morreram por causa disso aí. Tem como quebrar a lei sem ser quebrado? Por que isso acontece comigo? Eu atendo gente lá na sala, pastor, por que isso está acontecendo comigo? Mas por que minha vida é um inferno? É simples de fazer. Os maiores problemas que a igreja enfrenta hoje é falta de sabedoria. Falta de sabedoria. É desonra pai e mãe, desonra a autoridade, desonra a esposa, desonra marido. É assim. Uma pessoa que desonra. A desonra é o princípio do crescimento. A honra é o princípio do crescimento. É uma chave de crescimento. Honra. Você crescerá a partir de quem você honra. Se você honra o seu patrão, ele vai te fazer subir. Se você honra o seu líder, quem faz você subir e crescer é quem está sobre você. Você não acordou ainda não? Aí se você não sabe o que é honra, quem te promove? Quem você honra. É uma chave de acesso. Aí você fala, não, mas eu não consigo nada naquela empresa, eu não consigo nada na igreja, eu estou aqui há tantos anos, nunca fiz nada. É o princípio de honra. Você quebrou. E aí, desonra pai e mãe, morte prematura. Morte prematura. Quem desonrava pai e mãe era sujeito a apedrejamento. Você perde o direito de existir. Tem muita gente que está morrendo porque desonra pai e mãe. E morre cedo. Você quer ceifar a sua vida? Primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Para que te prolongue seus dias na terra. O que acontece quando você desonra? Seus dias diminuem. É lógica. Fulano morreu. Vai procurar saber. Morreu cedo. Vai procurar o histórico dessa pessoa. Desonra pai e mãe. É um mandamento. Agora, se você honra, é um mandamento com promessa, né? Então são coisas que a igreja precisa se ajustar. A igreja não faz dever de casa. A igreja gosta muito de ser triunfante. Nós vamos subir na montanha, vamos dominar o mundo, vamos dominar. Mas o deverzinho de casa ninguém faz. Você chega para o cara desonra a esposa. Fica gritando com a esposa no meio de todo mundo. Não tem que ser no meio de ninguém, né?
destrata a esposa perde filho, ou vice-versa. Povo enrolado, crente. Não cumpre o que fala. Isso aí são coisas destruidoras, né? Gente que mente, né? Como disse um pastor, né? Quem mente rouba, quem rouba mata. É isso aí. Mentira é coisa do diabo. O cara que mente, ele vai matar um dia. Pode ter certeza, depende da ocasião, ele vai matar. Tudo bem, hein? Agora respire. Deus está honrando as suas promessas, porque Deus é um Deus de promessa, é um Deus de palavra. Mas isso não significa que Deus está satisfeito. Versículo 2 e 3, ele disse: enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. São os inimigos da terra. E ele disse: há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então aqui esses dois versículos são, a gente precisa prestar atenção neles. Deus está dando aqui para Israel promessa da terra, versículo 1. Ele disse: eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. E a gente imagina como é que está o coração de Deus em relação ao pecado desse povo, que construiu um bezerro de ouro, que é abominável para Deus, a idolatria. Deus vai dar para esse povo também proteção contra os inimigos, está no versículo 2, um anjo vai diante deles. Deus vai dar também a garantia da provisão, está no versículo 3. Aí, Deus está dando para eles uma promessa. Deus está dando para eles proteção contra os inimigos. Deus está dando para o povo garantia da provisão. Mas ele disse uma coisa muito séria. Ele disse: mas eu não vou poder ir com vocês. Eu não posso dar para vocês a minha presença. Isso mostra para a gente uma coisa: que o fato de Deus estar nos provendo, de Deus estar nos protegendo, de Deus estar nos guiando, isso não significa que a gente tenha a presença dele. Talvez Deus está sendo guiado pela sua própria palavra, pela sua própria promessa, e não por aquilo que realmente ele quer. O fato de estarmos sendo mantidos por Deus não significa que a gente está fazendo o que Deus quer. Porque tem muita gente que está tendo uma vida boa e acha que Deus está aprovando a sua conduta. Mas não. Ah, pastor, eu estou ganhando bem, então Deus está aprovando a minha conduta. Não. Ah, não aconteceu nada comigo, eu estou bem, então Deus está aprovando. Gente, o fato de estarmos bem não significa que Deus está aprovando a nossa conduta. E o fato também de não estarmos bem não significa que Deus está desaprovando. Aqui Deus está dando para eles uma promessa, Deus está dando para eles proteção contra os inimigos, garantia de provisão, mas Deus disse: vocês a minha presença não vai no meio de vocês, eu não posso, vocês são um povo de dura serviço. Então tem gente que se gaba, faz leitura espiritual com base naquilo que tem e que vive. Não é assim. Ah, se você está sofrendo, é porque você não tem Deus. Se você está ganhando dinheiro, está prosperando, é porque você tem Deus. Nem sempre. Nem sempre. Quando você tem uma pessoa que está passando por uma enfermidade grave, mas Deus está mais presente na vida dela do que na vida do cara que está aí transbordando de saúde. Igreja tem mania de achar que o estado que ela vive, significa que ela está sendo respaldada por Deus. Nada acontece comigo, todo mundo aí fica mal, eu fico bem, comprei isso, comprei aquilo outro. Então isso significa que Deus está aprovando a minha conduta. Não. Eu acho melhor quando a gente faz coisa errada que alguma coisa aconteça com a gente. Pelo menos a gente consegue fazer a leitura de que a gente está indo para o caminho errado. Porque a dor, ela ensina para a gente que a gente está indo para o caminho errado. Mas quando a gente não sente dor, é porque a gente está com lepra espiritual. Como eu disse para vocês, a pior coisa que existe é quando Deus entrega o povo às suas próprias paixões. Aí já era. Quando Deus fala assim: você quer fazer, pode fazer. Pode ser que estamos sendo patrocinados pelas trevas. Não tem gente que está muito bem, assim, né? Fazendo um monte de coisa, pisando em todo mundo, maltratando, quebrando princípios, assim. Pode ser que você está sob o patrocínio das trevas. Porque o diabo tem a intenção de bancar as pessoas também, para poder manter a mesma conduta. Ok? A gente tem que tomar cuidado.
Presença de Deus é uma coisa, ter a geladeira cheia é outra coisa, ter um carro bom é outra coisa, ter os inimigos lá, né, longe de você é outra coisa. Presença de Deus é algo muito, muito, muito especial. Porque enquanto você tem provisão, proteção e direção, você está bem na terra. Mas quando você tem a presença de Deus, você tem garantia do céu. Mudou ou não mudou? Você tem que saber o que você quer. Então, se você tem a presença de Deus, essa é a garantia que você vai para o céu. Não importa o que está acontecendo com você. Você vai para o melhor lugar. Mas tem gente que se contenta só porque porque eu tenho, porque eu estou provido, porque nada acontece comigo. A gente tem que ter tudo, é bom você ter tudo, né? Está indo para o céu e também ter as bênçãos na terra. Nós precisamos entender, o fato de Deus estar nos provendo, nos dirigindo e protegendo, não significa que está satisfeito conosco, e nem que Ele está presente andando conosco. Tudo bem até agora? Ele vai dizer também aqui, para que te não consuma eu no caminho. Deus dá outra informação importante aqui, eu não vou no meio de vocês, senão vou consumir vocês. Então essas palavras aqui de Deus denotam uma atitude também de proteção, por causa da santidade dele. Ele diz, vocês quebraram um princípio espiritual. Não tem como ir com vocês sem quebrar vocês. Então Deus disse, eu não vou. Se eu for, eu vou ter que quebrar todo mundo. Porque vocês quebraram ali. De uma forma assim, acho que é até objetivo, não é subjetivo. Deus está protegendo o povo. Você vê a atitude de amor dele. Vocês querem que eu vá no meio de vocês mesmo? Deus está dizendo, ó, se vocês estiverem corretos diante de mim, andando em santidade, eu vou no meio de vocês, mas do jeito que vocês estão, eu não posso ir, porque senão eu vou matar vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Eu quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de João, por favor, vamos dar um pulinho lá, Evangelho de João, capítulo 1, por favor. Capítulo 1, Evangelho de João, versículo 14. Vamos analisar esse texto aqui. Olha só, todo mundo junto aí? O texto diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok? A gente sabe que está falando de Jesus. O verbo se fez carne, ou seja, Deus saltou das escrituras e se fez homem. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. Nós falamos agora de uma coisa extremamente séria, que se chama glória de Deus. E vimos a sua glória. Então, o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Nós vimos a glória de Deus. E glória de Deus, o que fazia no Antigo Testamento? Matava as pessoas que estavam em pecado. Até o sumo sacerdote morria se tivesse em pecado. Uzá morreu quando tocou na Arca da Aliança, que o que matou Uzá foi a glória de Deus. Nós estamos falando de uma glória, quando o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, nós vimos a glória. Então existe um acesso aqui liberado, que antes não existia. Agora, como a glória do unigênito do Pai, agora vai vir aqui o ingrediente da glória, os ingredientes da glória de Deus. Cheio de graça e de verdade. Dois ingredientes da glória de Deus. Graça e verdade. Então, essa é a mistura da glória de Deus. A graça tem relação com a misericórdia de Deus. Graça é o favor imerecido. A gente não merece, mas Deus ama a gente. Agora, tem uma coisa perigosa aqui chamada verdade. Na glória de Deus, que verdade significa justiça. Ok? Então nós temos aqui, vimos a sua glória cheia de graça e verdade. Nós temos de um lado, dois ingredientes da glória de Deus. De um lado a graça, do outro lado a justiça de Deus. E aí? Entendeu o que eu falei? A justiça de Deus, quando se encontra com os nossos pecados, ela mata a gente.
Esse é um problema, né? Se Deus for agir com justiça, vai matar todo mundo. Não vai ficar ninguém vivo. Mas a gente viu que o Verbo se fez carne, habitou no nosso meio. E essa glória agora se apresenta com justiça, que é verdade, e graça. Favor merecido. Okay? Então nós fomos revestidos pela graça de Deus, por causa da morte de Cristo Jesus. Em função disso, a justiça de Deus não chega na gente. Vocês entenderam o que eu falei? O que acontecia no Antigo Testamento? O povo quebrou a lei, 3.000 pereceram. Não é verdade? Uzá tocou na arca da aliança, porque não estava autorizado a tocar. Pereceu, Deus abriu uma rotura nele. Muitos morreram. A Bíblia é um mar de sangue, que quebraram princípios espirituais. Porque o juízo de Deus vinha sobre o pecado. O salário do pecado é a morte, mas com a vinda de Cristo Jesus, abriu-se uma porta chamada Porta da Graça. Fomos revestidos pela graça de Deus. O que acontece hoje? A justiça de Deus, ela passa pela graça e passa filtrada. Quando você comete um pecado, você tem que ser alvo da justiça de Deus para morrer. O que acontece? A justiça, ela tem que atravessar a graça de Deus, ela sai do outro lado com misericórdia. Entenderam ou não entenderam? Então, a graça filtra a justiça. É por isso que pecadores como todos nós não morremos. Porque nós estamos sendo amparados pela graça de Deus. Porque se não fosse por Jesus, todos nós estaríamos mortos hoje. Que fique bem clara essa informação para todo mundo. Então nós vimos aqui 2 ingredientes da glória: graça e verdade, justiça. Então nós estamos lidando, agora quando a gente vai para o Antigo Testamento novamente, a gente volta para o texto. Nós estamos lidando aqui com uma justiça direta de Deus no Antigo Testamento. Entende? Deus está dizendo: eu não posso ir com vocês. Não posso, porque se eu for, vocês vão morrer. Ou seja, não tem nada para filtrar a minha justiça. Entenderam isso? Eu vou matar vocês. Vocês querem mesmo? Vocês entenderam o que Jesus fez pela gente? Nós hoje podemos ir com Cristo junto com a gente. A gente vai com Deus junto com Ele. Ele vai junto com a gente. Por que a gente não morre? Porque estamos revestidos pela graça de Deus que foi conquistada por Cristo na cruz. Essa é a informação mais valiosa que existe nas Escrituras. Então você não pode abusar disso. Cuidado, hein? Paulo disse, cuidado, hein? Você não cair da graça. O fato de Deus estar te agraciando não significa que você pode pintar e bordar. Vamos lá, hein? Então nós vimos aqui que Deus está nesse tempo protegendo o povo da sua justiça. Que Deus bom, né? Podia falar assim: vocês querem ir comigo? Eu vou mesmo, hein? Já que vocês pecaram, já que vocês erraram, vocês querem mesmo a minha presença? E aí, a presença de Deus aqui é perigosa. Versículo 4. Ouvindo o povo esta má notícia, uma péssima notícia, né? Essa é uma péssima notícia. Deus não vai com a gente, então não é uma boa notícia não. Pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. O pessoal estava todo mundo enfeitado, tinha mania de se enfeitar com, né? Botava um bracelete aqui, um brinco aqui, se enfeitava todo, os adornos. Aí o pessoal falou: não dá pra gente poder se enfeitar. Igual você vai fazer uma maquiagem para ir numa festa, né? Aí você está com
uma atmosfera diferente, fazendo a maquiagem, botando um brinco ali, né? Calmando. Então o povo não colocou sobre si os enfeites, os adornos. Essa atitude representava o contristamento, né? O sentimento de que realmente estavam tristes com eles mesmos, pela descoberta do que eles perderam, ou perderiam sem a presença de Deus. Então não dá para a gente se enfeitar. Não dá para a gente se arrumar, porque o clima está tenso. Deus não vai com a gente. Podemos seguir? Então, a retirada dos enfeites representaria o pesar deles pelo pecado. Ok? O pesar deles pelo pecado. Porque a presença de Deus representava um valor altíssimo. E eles começaram a entender aqui o que eles iriam perder. Eles começaram a entender o que eles vão perder aqui. Primeira coisa que eles iriam perder, e eles sabem disso, Moisés também sabe, é o descanso. Descanso. Estou falando desse descanso espiritual. Não é? Porque o versículo 14, vocês podem dar um pulinho lá, se vocês quiserem, diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Que a presença de Deus traz descanso para a gente. Todo mundo cansado, né? Cansado de trabalhar, cansado de viver, cansado de lutar, cansado de esperar, não é assim? Nós somos uma geração que precisamos de descanso. Mas o versículo 14 diz que a presença de Deus iria com eles para fazer descansar, falando com Moisés. Então eles perderiam o descanso se Deus não fosse com eles. Segunda coisa, eles perderiam o poder de transicionar, de mudar, de ir para outros lugares, de mudar estações. É a melhor coisa que existe. A gente está numa posição que não está boa, a gente transiciona para uma nova posição. Porque o versículo 15 diz, então ele diz, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Nenhuma mudança ou transição é interessante sem a presença de Deus. Eles iam perder isso. Eles iam perder também a prova da satisfação de Deus com eles, porque a presença de Deus era a prova de que Deus estava satisfeito. Versículo 16, parte A. Moisés diz, como pois se saberá agora que tem alcançado, achado graça aos seus olhos, eu e teu povo, acaso não é por andares tu conosco? A presença de Deus era um sinal de que Deus estava satisfeito com o povo. Se o Senhor não vai com a gente, isso é uma revelação de que o Senhor não está insatisfeito. Moisés está argumentando com ele. Então Moisés sabia que essa prova de satisfação iria ser perdida. A outra coisa que eles iriam perder sem a presença de Deus é a prova do diferencial entre as demais nações. Porque a presença de Deus essa era a única nação que era capaz de carregar um Deus junto com eles. Ninguém mais podia. Um Deus verdadeiro e presente no meio deles. Então se o Senhor não for com a gente, vai ser igual às outras nações. Eles têm ídolos lá, e o Deus deles fica lá e não anda com eles, então vai ser a mesma coisa. Então nós vamos ser igual a todo mundo. Então eles iriam perder o diferencial. Então a presença de Deus traz descanso, a presença de Deus traz o poder da transição, a presença de Deus traz uma revelação de que Deus está satisfeito com a gente, e a presença de Deus prova que nós somos um povo separado. Aí o Moisés fez esse balancete aí e falou, nós vamos perder muita coisa. Aí Moisés falou, não quero ir não. É igual você ter uma igreja que tem tudo, só não tem Deus. Deus vai dizer talvez assim, eu vou dar uma igreja para vocês. Uma igreja grande para vocês aí, ar-condicionado, equipamento de som, tudo que vocês quiserem, vou equipar essa igreja, dar a oportunidade para o melhor lugar da cidade. Aí todo mundo, uau, que bom. Só que tem uma coisa, a minha presença vocês não vão ter não. Mas é assim, você está falando aí, mas tem muita gente que está convivendo com a estrutura e uma logística poderosa, tem tudo, mas não tem a presença. Tem tudo, mas não tem a presença.
Às vezes nós temos tudo que a igreja precisa. Nós temos recursos, tecnologia, mas não tem a presença de Deus. Mas como é que a gente fica sabendo, pastor, que a gente está sem a presença de Deus, que a gente tem tudo, mas não tem a presença? Quando a gente continua cansado. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Todo mundo cansado, desanimado, desistente. Quando a gente não sai da posição, e fica numa inércia, assim, nada muda, aquele marasmo. Passa 5 anos, a igreja está do mesmo jeito. Passa 3, a igreja está do mesmo jeito. Às vezes fica pior, né? 10 anos, a igreja está do mesmo jeito. O que mudou? Não mudou nada, é tudo a mesma coisa. Ninguém cresceu. Perde o poder da transição. Deus não está satisfeito. A gente tem tudo, mas não tem Deus, às vezes. Estou falando, estou só conjecturando, né? E a gente não é nada diferente dos outros. A gente é igual a todo mundo. A prova da ausência de Deus dentro da igreja também é quando a igreja se parece com o mundo. Você faz a mesma coisa que o mundo faz. Moisés disse, no versículo 16, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. É a sua presença que revela que nós somos diferentes. E no que muitas vezes a igreja é diferente do mundo? É tudo igual. Você olha assim, você olha para a igreja e fala assim: isso aqui é uma boate ou uma igreja? Esse povo está num baile ou está numa igreja? Está num clube social ou está na igreja? Então, tem que ter uma diferença, né? A igreja precisa ter uma diferença do mundo. A gente não se comporta dentro da igreja como o mundo se comporta. A gente não faz as coisas. Ah, pastor, você não está fazendo. Não. Não pode fazer, não. Você vai na casa de alguns irmãos, será que é uma igreja que tem ali? Ou nós temos ali? Não, é porque eu preciso fazer uma média com meus amigos, né, pastor? Você sabe como é que é a vida social? Ah, é? Não sabia, não. O que tem de cristão fazendo concessão com o mundo, porque não dá conta. Mas eu preciso ficar bem, sabe? Você tem que dizer assim: aqui não. Aqui não. Na minha casa mando eu. Aqui não entra. Não é assim? Ah, mas aí se você não fizer desse jeito, ninguém vai. Que ninguém vá. É isso? Vocês querem ir na minha festa? Quero. Então vai ser desse jeito. Ah, mas e como é que vai ficar a sociedade? Pastor, meu patrão vai. Não é problema do seu patrão. Vai tomar refrigerante e suquinho. Mas a gente vê uma igreja que está abrindo concessões o tempo todo. Porque quer se parecer com o mundo. A gente precisa crescer, pastor. Quem disse que nós precisamos crescer? Crescimento quem dá é Deus. Você diz para uma árvore que ela tem que crescer? Você diz para uma criança que ela tem que crescer? Você não precisa dizer para as coisas crescerem. Tudo que é saudável cresce. Quem dá crescimento é Deus. Não precisa falar: a árvore cresce, cresce. Ela vai crescer. Só regar. Você não precisa dizer para uma criança: cresça, cresça. Ela cresce. Está saudável, cresce. Só se estiver doente. Quem disse que nós somos chamados para fazer as coisas crescerem? Quem falou? Nós somos chamados para ser saudável. Isso nós fomos chamados. Para ter saúde espiritual. Para sermos exemplo. Para a nossa vida glorificar a Deus. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para isso. Porque se aquilo que você tem não glorificar a Deus, você não serve para nada. O que você tem que glorificar a Deus. Tem que ser para a glória de Deus. O seu carro, a sua casa, a sua família, seu casamento, seus negócios, tudo que você tem que ser para a glória de Deus. Porque Deus que deu. Você tem dúvida disso? Eu só estou falando aquilo que vocês já sabem. Só estou fazendo vocês lembrarem disso. E às vezes não glorifica. Às vezes não glorifica. Às vezes a nossa casa não glorifica a Deus. Deus dá tudo para a gente. E a nossa casa glorifica. Glorifica o diabo. O trabalho glorifica a Deus? Ah, mas é minha fonte de renda. Não sei. Não sei. Deus sustentou todo mundo aqui na Bíblia glorificando a Ele. Ele sustentou todo mundo. Ou você tem dúvida disso? E diga-se de passagem, como o mais rico do mundo
se tornou rico porque Deus fez ele ficar rico. Para quem pensa que evangelho é coisa só de pobre, né? Tem uma lista de rico aqui na Bíblia. Então a gente tem que pensar como igreja nesse tempo, até que ponto a gente está abrindo brecha para o mundo. Moisés disse, o nosso diferencial é que o Senhor está no meio da gente. Se o Senhor não está no meio da gente, nós estamos igual a todo mundo. Não pode uma pessoa chegar nessa igreja e falar assim, será que eu errei o endereço, gente? Será que eu estou no clube ou estou na igreja? Não pode. As vestimentas da gente, né? Sei lá, se a sua roupa está glorificando a Deus ou glorificando o cara que está no banco de trás. Às vezes está, né? Isso aí, vamos pensar como cristãos. Talvez isso não é nem para vocês ouvirem, porque o povo de escola bíblica é um povo que sabe as coisas. Igreja se faz com escola bíblica e com oração. Não se faz em culto de domingo. Culto de domingo você tem uma imagem utópica de igreja. Você sabe o tamanho de uma igreja quando você vai para a oração e para a escola bíblica. Ok? O amargo, mas faz parte. Sigamos, versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, vocês não abaixam o pescoço, vocês têm o pescoço duro, vocês não se humilham, difícil de mudar. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira os teus atavios para que eu saiba o que te hei de fazer. Você percebe aqui que a retirada dos enfeites não foi uma atitude voluntária deles, foi Deus que falou para tirar. Até nisso Deus é bom. Eles já tiraram os atavios. Que a gente está... Não, Deus falou assim, se apresentem como tristes, pelo menos. Arranquem os atavios de vocês. Então a retirada dos atavios aqui, que são os enfeites, os ornamentos, né, os adornos, aponta para uma atitude de transparência diante de Deus, sem enfeites e sem maquiagem. Transparência. E se começar a arrancar os nossos adornos, para revelar quem nós somos por baixo, que a gente vem para a igreja, você tem um buraquinho no rosto, você tampa com maquiagem, não tampa? Você, assim, você bota aquele brincão bonito de ouro, o que acontece com isso? A pessoa não vai olhar para a sua feiura, vai olhar para o seu brinco. Não, o adorno disfarça as imperfeições da gente. Por isso que ele existe. Lógico. A pessoa olha para a sua roupa e fala, nossa, mas que... Está bonito, hein? Está bonito. É porque a roupa deixou a pessoa bonita. O adorno deixou a pessoa bonita. E aí quando a pessoa acorda de manhã cedo, sem maquiagem, sem adorno, por isso que é bom, antes de casar, você passar lá na casa do namorado e ver de manhã cedo, para não tomar um susto, né? Você fala, rapaz, o que é isso que eu estou vendo aqui? Que as maquiagens de hoje em dia criam uma outra pessoa, não? Quando tinha, você fala, o que é isso, rapaz? Não sabia que você tinha esse negócio aqui, não? Eu falo, tem, né? Rapaz, a maquiagem, ela afina o rosto da pessoa, fica fininha assim, ó. E aí você nunca sabe quem é a pessoa. Isso aqui é só uma figura de linguagem, tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte, Deus falou assim, ó, eu quero ver vocês como vocês são. Vocês precisam tirar esse monte de enfeite, eu preciso saber quem são vocês. Eu quero transparência, eu quero vocês de coração aberto, eu quero saber quem vocês são realmente. Mas Deus já sabia, né? Vocês precisam se apresentar para mim de forma transparente, sem enfeite. Era o início de uma recuperação da presença de Deus. Quando vocês vierem como hipócritas, porque hipócrita é a palavra grega que fala sobre maquiagem ou sobre máscaras que você usa para fazer teatro. Daí que vem essa palavra, hipócrita. O mascarado, o maquiado.
Deus falou, vocês vão ter que arrancar, eu preciso saber quem vocês são. Então, às vezes, a gente precisa, para recuperar a presença de Deus na nossa vida, a gente tem que chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu sou um cara complicado. Eu não sou tão forte como eu acho que sou, eu tenho meus problemas, eu estou errando muito com a minha família, eu realmente, eu abro mão de toda a minha pose de espiritual para revelar quem eu sou. Transparência, às vezes você tem que falar sobre as suas fraquezas, os seus medos, as suas limitações. O problema é que nós somos uma geração muito poderosa, né? Quem olha a gente chegando na igreja assim, todo mundo, né? Bem postado, os carrões encostam na porta da igreja, assim, as mulheres de salto alto, todo mundo adornado, os homens bem vestidos, não sabe o que cada homem desse está vivendo. Como uma Bíblia grandona, a pessoa fala, nossa, que homem espiritual, que coisa, né? Fantástica, era uma Bíblia nova, de mão dada com a mulher. As pessoas não sabem que às vezes o cara bate na mulher. Eu já atendi gente que veio na igreja aqui, sentava no banco, levantava uma mãozinha, e depois a mulher falava comigo, pastor, ele me bate. Chegou um tempo que a mulher apanhava, que ela não podia sair de casa, porque ela estava cheia de hematoma, que ele falou, se você for se você for na polícia eu te mato, se você for no hospital eu te mato. Ela falou, pastor, como que eu vou me recuperar, eu não consigo nem conversar. Eu estou toda roxa, toda machucada, eu acho que ele quebrou alguma coisa em mim. Como é que eu vou fazer isso se eu não posso me tratar para sair de casa? É o cara aqui, dentro da igreja. Isso é igreja, gente. Isso é igreja, a gente vê esse monte de coisa aí. Todo mundo vira para Cinderela na igreja, depois sai lá fora e vira todo mundo abóbora de novo. Não estou generalizando não, tá? Vocês entenderam? Isso é coisa de igreja. E às vezes a igreja não tem a presença por isso, porque ninguém se revela. Ninguém diz que é limitado, que é fraco, que precisa melhorar. Todo mundo é poderoso. Todo mundo fala bonito, todo mundo é cristão, todo mundo ora. Mas Deus sabe quais as intenções do coração das pessoas. Esse seria um primeiro passo, a gente arrancar toda essa indumentária da gente e se mostrar diante de Deus quem nós realmente somos. Versículo 6. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Deus julga o estado do coração pelo teor da conduta. Eles vão tirar os atavios. Essa é uma prova de que Deus vai enxergar um povo transparente agora. Versículo 7. Então tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial. Lógico. Moisés é um cara que está na presença de Deus e quer receber Deus. E Deus não vai descer no meio desse povo. Moisés pega a sua tenda pessoal, não é o tabernáculo, e vai armar a tenda dele fora do arraial, fora desse povo. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Está dizendo o seguinte, o texto está dizendo o seguinte, olha, se alguém quisesse se encontrar realmente com Deus, ter a presença de Deus, não poderia estar no meio do povo. Tinha que armar a tenda fora. E às vezes a gente está numa comunidade, né, assim, cheia de gente que não resolveu mudar, e a gente precisa ter a nossa tenda particular, erguida para Deus, inseparada. A gente não pode comungar de certas atitudes das pessoas. O fato de você estar na mesma igreja que eu não significa que eu tenho que viver como você vive. Então eu posso ter a presença de Deus se eu estiver disposto a armar a minha tenda fora, espiritualmente falando, dessa congregação. Eu posso ser uma pessoa diferente no meio de um povo impuro. Eu posso ser uma pessoa que busca a Deus. E isso significa armar a sua tenda no lugar onde só está você e Deus. Livre de tudo. Livre de murmuração, de pessoas pessimistas, de gente que não quer nada com Deus. Então é possível você receber a presença de Deus, mesmo estando próximo de gente que não quer saber de nada. Porque você tem a sua conduta particular com Deus, diante de Deus. Não vai ser influenciado. Então essa remoção de Moisés do meio do povo provocou neles uma profunda consternação. Eles ficaram tristes. Olharam Moisés saindo assim. Vai para onde, Moisés? Eu vou encontrar com Deus. Moisés? Eu vou arrumar minha tenda lá embaixo. Aqui não dá não. Sigamos. Versículo 9.
E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Era uma experiência vivida particularmente por Moisés, longe do povo. Versículo 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Eles ficavam de longe assim, olhando, né? O Moisés lá, recebendo aquela glória de Deus lá de longe, ficava todo mundo de longe, adorando. Assim, ô Moisés. Isso aqui, essa adoração à distância, está revelando aqui que o povo está começando a se arrepender. Entendeu? Porque às vezes você está dentro da igreja, aí você vê o irmão lá assim, você está frio, né? Desanimado. E você vê o irmão cheio do Espírito Santo dentro da igreja, você fala, puxa vida, que vontade de ser assim, né? Ter essa liberdade, essa glória, essa alegria de adorar a Deus como esse irmão tem. Aí você vê que esse cara tem uma tenda armada num lugar especial, mesmo dentro da igreja, mas num lugar especial, no meio do povo. E você vê que algumas coisas grandiosas acontecem com algumas pessoas. Porque eles têm uma tenda específica deles, construída para a família deles. Naquele lugar, para o casamento deles, para a vida deles, eles não se deixam contaminar. É a minha vida, mesmo que você seja da minha igreja, eu não tenho que ter a mesma conduta errada que você tem. Mesmo que você seja da mesma igreja, eu não tenho que viver como você vive, falar como você fala. É a única maneira da gente ter a presença de Deus, a gente se separar, mesmo estando dentro. Digo espiritualmente, tá, gente? Não socialmente. Eu não tenho que concordar com conduta errada. Eles viram de longe. E eles estão aqui começando a se arrepender. Versículo 11. E falava o Senhor a Moisés, face a face. Com qualquer fala com seu amigo, depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Você vê que o Josué está de olho no que está acontecendo, porque ele vai ser o sucessor. Ele está pegando resquício dessa glória, dessa experiência. Ele não está no momento, mas ele está ali próximo, mais próximo do que o povo. Isso mostra que o Josué é um homem diferente. Pô, o que diferente? Como diferente, pastor? A diferença está na presença de Deus. E esse Josué está contemplando isso de forma parcial, porque ele ainda não foi chamado, mas já revela um homem detentor dessa glória de Deus. Então, quando a gente vê aqui essa frase que falava o Senhor a Moisés face a face, a gente precisa entender isso aqui. Precisamos entender porque as pessoas têm esse negócio, Moisés falava face a face com Deus, né? Essa aqui é uma expressão idiomática, tá? Sugere um relacionamento sincero e aberto. Não está dizendo que o Moisés ficava assim, cara a cara com Deus, não. Tá certo? Tira isso. Porque Deus não tem cara. Porque Deus é Deus. Deus não é gente. Você entendeu o que eu estou falando? Deus não tem cara. Deus não tem face. Porque Deus é Deus. Face é condição humana. Consegue aplicar o que vocês aprenderam antes? Rosto, mão é condição minúscula. É condição humana. O que significa a expressão o verbo se fez carne? O que vocês acham? Que Deus se diminuiu. É isso que significa. O verbo se fez carne, diz que Deus se diminuiu. Deus desceu ao nível de carne. Então a expressão idiomática aqui, face a face, não significa que Moisés falava com Deus olho no olho. Não é isso que está dizendo. Por quê, pastor? Número um, primeira coisa a saber, né? Porque o versículo 20 explica. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Tá certo? O que é que o versículo 20 diz? Então, ele não está vendo o rosto de Deus. Está entendido ou não está entendido? O que está acontecendo aqui, que Moisés está num relacionamento com Deus sincero e aberto. A prova está no versículo 20, que diz que ninguém, nenhum homem poderá ver Deus face a face e ficar vivo. E o segundo argumento
É o contexto do versículo 11, que diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, contexto, como fala com seu amigo. Está explicado. Esse é o contexto. O que é falar com um amigo? Como é que a gente fala com os amigos? A gente fala sinceramente, de forma sincera, de forma aberta. É isso que está dizendo. Agora você não vai ficar ensinando para as pessoas que os dois ficavam carinha com carinha. É um nível de relacionamento íntimo e aberto e sincero. É assim que se fala com Deus. Hoje nós podemos fazer isso. Ficar face a face com Deus, que a gente pode se abrir para Deus, falar com Deus. Entende o que eu estou falando? Então a face a face no sentido de sinceridade, transparência e intimidade. Versículo 12 e 13. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. O que é que Moisés está fazendo? Moisés está agindo como intercessor. Por isso que ele está cheio de argumento. Intercessor é cheio de argumento. É isso que ele está falando: Senhor, mas o Senhor não falou isso? O Senhor não disse isso? O Senhor não prometeu isso, Senhor? O Senhor vai deixar? É isso aí que ele está fazendo. Intercessor faz isso. O que o intercessor faz diante de Deus? Ele expressa as Escrituras. Porque o que Deus disse está registrado. A intercessão é a prova do conhecimento daquilo que Deus disse. Isso é intercessão. Você não pode chegar simplesmente para Deus e falar assim: ó Senhor, muda meu filho. Isso não é intercessão, isso é oração. Ó Senhor, muda a minha família. Isso é oração, não é intercessão. Intercessão é muito mais poderoso. Intercessão é a prova da lembrança daquilo que Deus disse. O Senhor fez isso por muitas nações. O Senhor poupou Davi num momento de grande erro. Ai Deus, Ele me conhece. Isso é intercessão. O Senhor perdoa pecados piores do que esse. O Senhor é Deus dos pais e dos filhos. O Senhor é um Deus que tem misericórdia. O Senhor não pode ser abalado pelo pecado dos outros. O Senhor é fiel, o Senhor nunca negou a sua palavra. Então é a prova do conhecimento daquilo que Deus disse. É a prova da palavra de Deus. É o poder da intercessão. É repetir o que as Escrituras dizem. Por isso que na oração é importante você recitar as Escrituras. Você entra no nível de intercessão. Senhor, o Senhor fez o céu e a terra. O Senhor foi um Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor pode abrir esse mar agora. Entenderam ou não entenderam? Versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus falou: então tá bom, vamos lá. A minha presença vai então. Convenceu ou não convenceu a Deus? O intercessor aqui falou ou não falou? E olha que o pecado desse povo é grande. Então se a gente souber o poder da intercessão em favor das pessoas, é poderoso. Mas o grande intercessor precisa ser o grande conhecedor das Escrituras. Você tem que saber o que você está falando. Por isso que Jesus dizia: está escrito. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. É o poder das Escrituras. Você tem que fazer saltar as Escrituras do livro para a vida. E é assim que se manifesta o poder de Deus. Quando você é um homem bíblico, é uma mulher bíblica, quando você recita as Escrituras. Por isso que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O poder está na palavra. A capacidade do homem de Deus, da mulher de Deus, é trazer as Escrituras para a vida. O Senhor mudou, o Senhor trouxe luz no meio da escuridão. Isso está em Gênesis. Traga luz para o meu casamento. É isso aí. A intercessão de Moisés funcionou. Porque Deus decidiu ir com eles. Certo? Versículo 15. Então, ele disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir. Moisés sabia, conhecia as implicações da falta da presença de Deus. Ele falou: não quero sair do lugar se o Senhor não for com a gente. Eu não quero ter nada se o Senhor não for com a gente. Porque tem as coisas sem ter Deus, isso não vale nada, tudo vai ser perecível. Eu vou te dar uma igreja grandona.
Mas eu não vou dar lá não. Não, eu não quero não. Por que eu quero? Quem sustenta isso? Quem sustenta isso, gente? Não sustenta nem com 15. Você acha que você sustenta 15 pessoas sem a presença de Deus? Não sustenta. Vai dar um trabalho. Não? Versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Já lemos o versículo. Vemos que Moisés apela para a intercessão com base na palavra de Deus. Viu? A intercessão com base na palavra de Deus. Versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito. Ele vai cumprir a palavra dele. Porque Moisés recitou a palavra dele. Moisés lembrou a palavra dele. Não para Deus, mas lembrou para ele. Então quando a palavra de Deus ela é viva em nós, o milagre acontece. A gente recita a palavra não é para Deus lembrar, é para que a gente lembre. Porque enquanto a palavra de Deus é viva na nossa mente, nós temos vida. Mas quando a gente esquece, começa a murmurar, a prova do esquecimento é essa, de ficar, não vai dar certo, não vai funcionar, a porta não abre, isso é a prova que a gente esqueceu. Mas quando você lê, você diz, grandes são os feitos do Senhor. Deus fez maravilhas. Deus é grande. Você chamou a existência de onde não existe para vir existir. Moisés tem êxito na sua intercessão. Versículo 18. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Aí começou a abusar, né? Viu que Deus abriu a guarda para ele, disse assim, não, eu vou com você, Moisés. Aí Moisés está sendo extremamente ousado aqui. Ele quer intimidade com Deus. Ele falou assim, não, então tá, já que o Senhor vai com a gente, eu quero ver a glória do Senhor. Poxa, mas como assim? Você está pedindo uma coisa grande, Moisés. Mas eu quero ver. Olha o nível de fome que esse homem tem. Esse pedido é um pedido grande. Versículo 19, porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque o Moisés, ele quer ver a glória de Deus, mas ele não pode ter um acesso completo com a glória de Deus. Não do jeito que ele quer. É como se você tem um sol e você quisesse abraçar o sol. Não dá. Entendeu? A uma certa distância, o sol ele favorece a gente. Se estiver muito perto, vai matar a gente. Já falei sobre isso, né? Ele está dizendo, eu quero abraçar o sol. Moisés, mas aí não. Se abraçar o sol, você vai morrer. Você é gente, Moisés. Não é assim. Você está querendo uma coisa muito grande. Certo? Então assim. A gente tem acesso à glória de Deus, mas não do jeito que a gente quer. Por que não, pastor? Porque Deus não vai se apresentar nessa dimensão para a gente, não vai matar a gente. Então, se a gente acha que experimentou de Deus, você nem imagina, nós não experimentamos nem 1% do que Deus é. Nós veremos Ele no arrebatamento. Todo o esplendor da sua glória, numa cidade que não precisará de lâmpada, porque Deus será a nossa luz. Tão forte que vai ser. Então, se você pensa, Deus é bom, você não sabe que Deus é bom. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram aquilo que Deus preparou para nós. Você não tem nem 1% do brilho desse sol ainda, você não imaginou. Então Moisés queria tudo. Não, ainda não, né, Moisés? Isso é para a gente salva, calma, Moisés. Então assim, ele vai dizer o seguinte, mas eu vou te dar aqui um percentual da minha glória. Eu vou te dar uma expressão da minha glória. A gente usou esse termo na pregação, vocês devem lembrar. Moisés quer uma expressão da glória de Deus. E Deus disse no versículo 19, porém ele disse, farei passar toda a minha bondade. Então Deus disse o seguinte, eu farei passar toda a minha bondade diante de você. Como assim? Deus está dizendo o seguinte, a minha bondade vai passar andando perto de você. Como assim? Você vai ver minha bondade andando, em movimento. Estranho isso, né? A revelação que Moisés está tendo aqui é uma revelação grandiosa. Porque ele está dizendo,
eu farei passar a minha bondade diante de você. A minha bondade vai passar andando assim na sua frente. Bondade em movimento. Grava essa palavra. Bondade em movimento. E ele disse: proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele falou assim: você vai contemplar o que vai passar diante de você. Vai ser uma bondade em movimento, que proclama o nome do Senhor, que tem misericórdia e que se compadece das pessoas. Vocês já estão ligados, né? Falei: Moisés, eu vou te dar aqui, vou te dar assim, como é que fala o negócio quando a gente vê um spoiler, né? Vou te dar um spoilerzinho aqui, mas do que tá para vir aí para o povo de Israel. Mas vou te dar, tá certo? Isso aqui é um negócio maravilhoso, estou preparando para vocês, mas eu vou te dar aqui só para você ver. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Ele disse, versículo 20: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Você não vai ver todo o esplendor da minha glória, mas vai passar diante de ti uma parte de mim, que é tão importante, que carrega uma bondade, uma misericórdia, um compadecimento pelas pessoas, uma parte, porque Deus é juízo, mas Deus também é amor. Então Deus está dizendo assim: vou fazer passar diante de você a minha parte de amor em movimento. Entendeu o que eu estou falando? Eu vou fazer você contemplar a parte, eu vou colocar o meu amor andando, em movimento diante de você, para você ver como é que funciona. Porque o que é Jesus? É o amor de Deus em movimento. Jesus, quando Jesus fez, ele pegou o amor dele, colocou num corpo e fez andar sobre a terra. Entendeu o que eu falei? Versículo 21. Disse mais o Senhor. Aí ele vai dando os códigos aqui, né? Eis aqui um lugar junto a mim. Aí ele está dando os códigos, Moisés, que não pode revelar tudo. Ele falou assim: essa é uma geografia espiritual para que as pessoas estejam. Esse é o código. Essa é a geografia. Cristo disse: aquele que está em mim. Uma geografia espiritual. Por isso que ele está dizendo aqui: eis aqui um lugar junto a mim. É uma geografia que está junto comigo. É alguém que você precisa estar, que está do meu lado. Ok? Aqui te porá sobre a penha. Ele falou assim: é uma rocha. Segundo código, que você ficará sobre ela. É uma rocha que vai sustentar a sua vida, a sua casa, a sua família. É uma rocha poderosa, que as pessoas se colocam sobre ela, porque ela vai sustentar essas pessoas. Entendeu? Versículo 22. E acontecerá que quando a minha glória passar, está falando sobre passar esse movimento, por-te-ei, eu vou te colocar numa fenda da rocha. Ele está dizendo que essa rocha, que o Moisés pode ficar sobre ela, ela também tem uma fenda. Que essa rocha tem o quê? Uma ferida. A fenda da rocha é uma ferida. Certo? E a gente sabe que a rocha foi ferida. Moisés tem essa experiência. Porque o Moisés, Deus disse para ele assim: Moisés, o povo está pedindo água, Moisés? Tá. Então faz o seguinte: fere a rocha. Pum. Foi lá, bateu o cajado na rocha. Aí saiu aquele monte de água. Aí o pessoal bebeu. Certo? Daqui a pouco Moisés foi andando com o povo, tiveram sede novamente, começaram a murmurar novamente. Aí Deus disse para Moisés a segunda vez: Moisés, fala para a rocha. Moisés: mas eu bati na rocha, feri ela, agora eu vou falar para ela. Fala para a rocha. Moisés foi lá e bateu de novo na rocha. Aí Deus falou: não, você não está entendendo. A rocha só é ferida uma vez. Você não crucifica Cristo duas vezes. Cristo é a rocha. Ele é crucificado da água. Depois é só você falar, só você dialogar com essa rocha ferida, que ela vai dar água o tempo todo.
Você não tem que ferir duas vezes. Se você fere ela duas vezes, você está crucificando Cristo duas vezes. Você não entendeu o ato de crucificação original. Por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Deus apresentou um monte de coisa para Moisés. Moisés, você foi o aluno que sentou na frente da sala de aula, Moisés. Você ficou reprovado. Aí bateu na rocha. Ele quis ferir Cristo duas vezes. Então nós temos uma rocha que tem uma fenda que é uma ferida. Ok? Mas Deus disse assim, mas essa é uma maneira de você contemplar a minha glória. Ele vai dizer que eu vou te colocar na fenda dessa rocha. Você vai entrar nessa rocha, na fenda, e vai ficar assim nela. Ok? E aí Moisés, você fica assim, na fenda da rocha, Moisés. Quando a minha glória passar, lembra de uma coisa, Moisés, a minha glória tem juízo. E só tem uma maneira de você ver minha glória sem morrer. Você vai ter que entrar dentro dessa fenda e ficar escondido dentro dela. E aí você pode contemplar a minha glória sem morrer, porque essa fenda vai proteger você. Oh, gente, pelo amor de Deus, né? O que ele está dizendo? Cristo não morreu na cruz? Ele não foi ferido? Então, se você pegar a crucificação de Cristo, essa ferida, e se colocar nisso, nesse ato de crucificação, entender o poder disso, isso vai proteger você contra o juízo de Deus. Isso te guarda, a fenda te guarda. A crucificação de Cristo, a cruz de Cristo guarda a gente da fúria de Deus. E tem gente que não encontrou Cristo no Antigo Testamento. Então o que nos protege do juízo de Deus? É a crucificação, é a cruz que nos protege do juízo de Deus. Por isso que a gente não morre. Nós temos uma relação com Deus, que Ele é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de juízo. Por que o juízo não mata? Porque nós estamos cobertos pela ferida de Cristo. Entendeu isso ou não entenderam? Quem não está entendendo o que eu estou falando? Por isso que ele disse, por ti na fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão. Aí está falando que Deus tem mão. Antropomorfia. Só esteve um momento onde Deus tinha mão, quando ele se fez carne, habitou no meio de nós. Um Deus com mão é Cristo. Um Deus com as costas, ele falou assim, você vai me ver pelas costas. A minha mão, a minha face. Então, face, mão, as costas, isso é Deus se tornando carne. Só existe um momento onde Deus se tornou carne, foi quando ele se tornou Cristo. Ele está falando de Cristo. Os judeus estudaram isso, tudo e não entenderam. Nem o Gamaliel conseguiu entender isso aqui. E a igreja entende hoje. E ele falou assim, então, você queria? Vou te dar a expressão da minha glória para você. Você entendeu, Moisés? Moisés está assim, né? Todos esses códigos aqui. Um lugar para se estar junto a Deus. Uma rocha onde nós estamos sobre ela. Uma rocha que tem uma fenda onde a gente pode se esconder. Uma mão que nos protege. As costas que você vê. Uma bondade que está movimentando. Mão de Jesus. Essa é a revelação de Jesus Cristo. Está entendido para todo mundo ou tem gente perdida aqui? Então nós terminamos aqui com essa realidade maravilhosa, que é o versículo 23, está aí, né? Tudo bem por hoje? Oremos. Pai Santo, obrigado por esse tempo na tua presença. Que teu Espírito Santo continue a nos guardar, nos dê um dia maravilhoso. E temos um culto muito abençoado. Em nome de Jesus, amém e amém. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor
hu